bem-vindos ao nosso e vosso programa Debate Infantil. É isso mesmo, começamos com muita garra, começamos com muita vontade e começamos com um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos estudos e nós já temos aqui no nosso painel os nossos convidados. É isso mesmo, temos aqui os nossos convidados. Muito boa tarde, nossos convidados. Boa tarde, professora. Ok, podem apresentar-se às nossas câmeras. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que tenham um bom dia. Eu sou a Helena Kumba e vim aqui apresentar sobre o tema a importância dos estudos. Sim, deputada, chamo-me Manuel João e vim apresentar o trabalho sobre a importância dos estudos. Muito bem. Nós vamos falar sobre a importância dos estudos. E nada melhor do que começar definindo o nosso tema, não é? Então, como palavras-chave, nós percebemos que estudo e importância são as nossas palavras-chave. Como é que o Emanuel poderia definir a palavra estudo e depois a palavra importância? O conceito da palavra estudo pode ser atribuído como investir na captação dos conhecimentos técnicos. E a palavra importância Poderia falar mais alto para as nossas câmeras? E a palavra importância é um substantivo feminino que dá a algo ou alguém a quem se tem admiração, necessidade e importância. Muito bem. E a Lera? Bem, no meu ponto de vista, a palavra estudo é a ação de estudar. Consequentemente, teremos que falar do significado da palavra estudar. A palavra estudar é aprender novas coisas, observar ao nosso redor e transmiti-las e captá-las para que nós possamos transmiti-las para a nossa futura geração. A palavra importância é algo de grande valor, prestígio e autoridade. Ou seja, é algo necessário para as nossas vidas. Como nós podemos dizer, a fulana é importante para nós. Isso significa importância, que a fulana é de grande valor, prestígio e autoridade. Muito bem. Então, quer dizer que os estudos têm, de facto, importância, não é? Sim. Ok. Então, qual é a importância dos estudos? Emanuel, poderia citar aqui alguma importância do estudo? O estudo é importante porque é através dele que captamos os conhecimentos técnicos e pessoais. Muito bem. E Olena, por que é importante estudar? O que o estudo traz na nossa vida? É importante estudar para que nós possamos ter um futuro bom. Não só isso, né? Também podemos estudar para que nós possamos transmitir as coisas para os nossos filhos, irmãos menores, sobrinhos e talvez netos, até se nós pudermos ter, né? Sim, os estudos são importantes porque com eles nós podemos aprender novas coisas e podemos ter um serviço que pode sustentar as nossas famílias no futuro. Muito bem. Emanuel, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre por que precisamos estudar, qual a importância dos estudos? Precisamos estudar porque, além do que eu disse, nesta maneira nós vivemos, estudar é muito importante. Porque se nós estudar, poderemos trabalhar, empreender e, como alguma professora já me disse, juntar o agradável com o necessário para dar o melhor possível. Ok. Então é importante estudar e empreender, não é? Tocaste num ponto muito importante. O estudo faz parte da vida do homem, desde pouco tempo depois da sua nascença até pouco tempo antes da sua morte. Tanto que crianças com alguns meses de nascença ingressam às creches e depois, consoante o seu crescimento, vão ingressando a outros níveis de escolaridade. Depois de adultos, ingressam às universidades, fazem a licenciatura, outros em mestrados e outros chegam muito além, fazendo o mestrado. Todo esse percurso de estudo deve-se a um simples hábito de estudar ou é porque de facto o estudo tem importância? Tudo isso vai saber conosco. Já estamos aqui com algumas entrevistadas que aceitaram o desafio de falar um pouco sobre o nosso tema, a importância dos estudos. Como se chama? Rosita, mas as pessoas chamam mais por Karina. Karina, né? Então, e você como se chama? Rosa. Rosa, muito bem. Estamos aqui com a Rosa e a Karina. Eu vou fazer a pergunta e cada uma de vocês poderá começar, tá? Para vocês, vamos começar pela Karina. Karina, para si, qual é a importância do estudo?
Bom, começando que para mim o estudo é a base de tudo. Se você quer ser bem sucedido na vida, tem que estudar, né? Digamos assim, uma pessoa que estudou e uma pessoa que não estudou vão fazer uma entrevista para serem policiais. Claro que aquele que não estudou vão lhe dar um cargo vai ficar na rua, mas aquele que estudou vai ficar no gabinete, vai ter um salário digno, um salário muito bom. E tipo, para dizer que estudar, pode ser, às vezes mesmo dá alguma dor de cabeça, mas vale a pena, vale mesmo muito a pena. E é bastante importante. Então, eu penso que uma das importâncias do estudo é dar um estatuto social, não é? Sim, para ser bem inserida na sociedade. Muito bem. Então, pode responder a mesma questão? O estudo é importante porque nos permite ter um conhecimento geral de todos os assuntos. É óbvio que sem os estudos nós não vamos ter um conhecimento mais amplo de qualquer fenômeno que acontece na Terra. Não sei, a Covid-19 foi algo global e claro que se os cientistas não estudassem tudo mais, ninguém teria conhecimento sobre aquilo. Por isso o estudo é fundamental para ter qualquer coisa. Importante. E na nossa sociedade existe um grupo de pessoas que costumam dizer que o país já tem donos, nós não precisamos estudar, não é? Não precisamos estudar porque o país já tem donos. E uns ainda preferem empreender do que estudar, né? E como tocaste nesse ponto, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Será que o país já tem dono? Não. O país não tem dono. Dono do país somos nós, o povo angolano. Porque o povo angolano é que faz Angola. Então nós é que somos os donos de Angola. Não é que o país já tem dono, não. E também, sem os estudos, ou sendo que o país já tem dono, algumas pessoas captam na cabeça que já não é necessário estudar. E daí surgem os negócios ruins, ou os negócios maus, como as vendas de drogas, coisas prejudiciais à saúde. Mas também existem negócios bons, como aqueles negócios de empreendedorismo, como o meu colega aqui já disse, que nós podemos criar as nossas coisas próprias para que nós possamos sustentar as nossas pessoas. Mas também existem aquelas pessoas que preferem não estudar, mas fazem negócios bons, muito bons, que podem até ajudá-las a ser alguém no futuro, ou no presente. Emanuel. O país já tem dono? Não. O nosso país é formado por 35 mil habitantes. Se o país tivesse dono, seria. Se o país tivesse dono, é mais uma pessoa qualquer. Igual a nós que pode empreender, estudar, fazer negócios. Tal e qual como nós, todos somos iguais. Nos olhos de Deus, todos somos irmãos. Já ouviu a frase o país já tem dono, não precisamos estudar? Já ouvi. O que tem a dizer? Por acaso. O que tem a dizer sobre esta frase? Será que o país já tem mesmo dono? Donos propriamente ditos não, mas temos pessoas que dirigem o país, né? Que muita gente acha que são os donos do país. Então para mim torna-se uma utopia e desnecessário dizermos essa frase. Então penso que essa frase não deve ser motivo para motivar a que a sociedade não estude, né? Sim. Essa frase é motivo de desmotivar a sociedade a estudar. Sim, claro. Eu acho que é uma frase dita por preguiçosos, entre aspas. Não tem nenhuma visão para o seu futuro, por isso é que dizem isso. Vamos aproveitar para dizermos ou para sabermos qual é então a diferença entre alguém que não estudou e alguém que estudou. A diferença entre alguém que não estudou e alguém que estudou é como eu já tinha dito. As pessoas que estudaram tiveram, como é que eu posso dizer, sucesso na vida. Como assim sucesso na vida? Eles puderam ter entrevistas de emprego, tiveram emprego e agora trabalham. São aquele tipo de pessoa que tem algumas que não têm carro, mas trabalham e trabalham forte para sustentar. As pessoas que não estudaram nem sempre são aquelas que não tiveram trabalho. Tem pessoas que não estudaram, mas têm trabalho. Como assim estudaram e não têm trabalho? Pelas entrevistas de emprego. Como aquelas pessoas que são, como é que eu posso dizer, empregados domésticos. Tem alguns que não estudaram,
estudou e alguém que não estudou. Qual é a diferença? Concordo. Mas além disso, quem estudou, como minha colega disse, teve mais oportunidades. Mas quem estudou, às vezes é por causa de problemas financeiros ou por causa dos imprevistos. Ele pode até não ter estudado, mas ele pode ter uma entrevista de emprego. Mas, por exemplo, se a mãe pode ter ficado doente, ele teve que acompanhar a mãe ao hospital. Às vezes, na vida acontecem imprevistos, como a palavra é, que não são previsíveis. Isso são imprevistos, né? E a Yolanda falou, o Emanuel falou sobre algo muito interessante. A diferença de alguém que estudou e alguém que não estudou é que a pessoa que estudou acaba tendo muito mais oportunidades na vida, não é? Acaba tendo muito mais oportunidade de emprego, oportunidade de socializar-se, porque a escola também ajuda a interagir com os outros. Então, é um pouco isso, não é? Sim, sim. Então, quais são os conselhos que vocês poderiam deixar para alguém que não gosta de estudar, não vê a importância dos estudos? Nos adultos eu daria este conselho. Procurem trabalhos. Procurem entrevistas de emprego. Porque mesmo vocês não estudando, vocês podem ser alguém no presente, porque já são adultos, ou no futuro. Para as crianças não tem muita coisa a dizer, mas estudem. E estudem muito. Porque vocês podem, serem pessoas assim de grande porte. E também tem aquelas pessoas que têm crianças que antes de irem à escola trabalham. Trabalham por quê? Porque os pais não gostam de procurar uma entrevista de emprego. Por isso mandam as crianças, como os exemplos aí nas ruas do Cacenda, Rua do Castro, nós vemos crianças a venderem coisas. Mas olha lá, essas crianças que estão lá a vender coisas, será que é porque de fato gostariam mesmo de, na idade deles, vender ou porque não têm condições financeiras para tal? Existem dois tipos, como a pessoa já disse. Uns gostariam ou gostam de estudar e ao mesmo tempo gostam de trabalhar. Porque nas escolas tem sempre as cantinas e nas cantinas tem sempre aquelas coisas assim muito prejudiciais ou talvez um pouco prejudiciais à nossa barriga. Nós crianças gostamos muito de doces e nessas cantinas existem muitas coisas disso. Então há crianças que gostam de trabalhar nas ruas para ganharem dinheiro e em vez de irem entregar aos pais, vão na cantina da escola e fazem isso. E aquelas crianças que têm, e também tem as crianças que não têm, como é que eu posso dizer? A financeira dos pais deles. Financiamento. Sim, obrigada. Financiamento dos pais deles não é assim muito agradável e não dá para sustentar as crianças, então elas têm que trabalhar. Emanuel, quais são os conselhos, assim, muito rapidamente, que gostaria de deixar lá para casa para aquelas crianças e adultos também que não gostam de estudar? No geral, quem estudou ou quem estuda capta ensinamentos pessoais, técnicos especializados. Quem estudou ou estuda tem na palma da mão a solução para respostas infinitas. O aquecimento global. Juntando 4 milhões da nossa idade, se continuar a estudar do jeito que estamos, podemos resolver o problema do aquecimento global. Ok, mas agora, quais são os conselhos que deixa lá para casa para aqueles que não gostam de estudar? Sim, destes conselhos no geral. Quem está a estudar, continua a estudar para poder ser alguém no futuro. E quem estudou, Quem não está a estudar, no caso? quem está a estudar, empreenda para que ganhe dinheiro, para que um dia o seu filho ou ele mesmo possa entrar na escola. Mas existem pessoas que têm ainda condições para estudar, mas não gostam de estudar. O que diria para essas pessoas? A elas mudem de ideias, porque pode não ser alguém, mas os estudos serão melhores. Muito bem. Leandra, quais são os conselhos que poderias dar para aquelas pessoas que não veem a importância dos estudos?
vamos até O onde conselho que eu daria para as crianças que ficam na rua, eu daria, tipo, eles têm que estudar, porque o estudo é uma formação acadêmica. Sim, porque sem o estudo, na sociedade teria muita, ia haver assim, coisas de bandidagens, por isso que o estudo é uma das ferramentas para eliminar as bandeiragens. sim. E em poucas palavras, sendo curta e objetiva, eu aconselho que as crianças estudem, que é para terem um futuro, sim, um futuro melhor e receberem um salário digno. Boa. Sim, quanto à mesma questão, Eu dou o conselho para as pessoas que não estudam. Estudar é muito bom. Porque sem estudo, tu não vais ter conhecimento de nada. Como no trabalho. Uma pessoa vazia não pode chegar no trabalho e tá aí trabalhar e não sabe de nada, não estudou. O que é que ele vai fazer? É tipo, se o médico não estudou, pode errar em dar pica, porque não estudou. Pode errar em dar receita, porque não estudou. Por isso, o estudo é muito importante. muito obrigada. Estudar ajuda a obter conhecimento E a ter um estatuto na sociedade. Por isso, vamos estudar! Força Debate Infantil! Muito bem. Bom, terminamos mais um debate infantil. Hoje nós falamos sobre a importância dos estudos. Como vocês viram, estudar é muito importante. É muito importante porque nos dá uma profissão. Estudar nos dá as respostas para questões infinitas da nossa sociedade. Estudar faz com que você tenha um bom posicionamento na sociedade, ok? Então, por favor,